dia. Eu agradeço muito à comissão organizadora do evento pelo convite. Gostaria de só fazer uma correçãozinha, eu sou da Agência de Inovação da UFSCar, né, não da Fundação. E confesso que estou meio assim, tenho uma plateia de peso aqui, com professores e pesquisadores que acompanho já faz um tempo e admiro muito, né? Então, é uma honra. E confesso que eu estou meio assim, né? Mas, e também temos, aqui na plateia, o meu diretor, o professor Rafael Aroca, do Departamento de Computação. Então, ele também veio prestigiar, mais um motivo para eu ficar. Professor, me fez uma pegadinha comigo. Eu digo que eu sou filha da UFSCar, né, porque meu pai veio na fundação, então eu acompanho aqui desde criança, e a minha formação inteira foi aqui, né? Só para fazer uma apresentaçãozinha rápida, né? Bom, e eu trabalho na Agência de Inovação e sou servidora da UFSCar desde agosto do ano passado. Mas já estou, né, na agência já faz só 15 anos. Bom, vamos lá. Então, eu vou falar, né, um pouco sobre o processo, né, da pesquisa ao mercado e o papel da universidade nesse caminho. Então, para poder introduzir esse tema, eu trouxe, né, um slide aqui que mostra o sistema de inovação brasileiro, né, quais são os atores aí que a gente tem, né? Então, a gente precisa aí, como até o professor Nelson Longo disse, do governo, né, apoiando muito a gente, né, até inclusive nos financiamentos. Então, a gente tem as regulamentações, né, as políticas públicas, nós temos a infraestrutura, os habitats e suporte, né, ali. Mas ali, eu vou mostrar ali habitats e suporte, a gente tem as incubadoras, parques tecnológicos e o NIT, que eu vou falar um pouco sobre o que é o NIT, né? Que é a Agência de Inovação da UFSCar. A consultoria, o Sistema S ali e o SEBRAE. Nós temos investidores, empresas, entidade de classes, e governo e educação, e a ICT. Então, aí eu vou fazer um recorte aqui nas ICTs, né, que são organizações públicas ou privadas dedicadas às atividades de pesquisa de caráter científico ou tecnológico, que, através do conhecimento, podem contribuir para a inovação nas empresas, né. E aí eu vou falar um pouco sobre a Lei de Inovação, que ela foi publicada em 2004, né? O decreto saiu em 2005, não sei se é de conhecimento de todos. E aí a gente teve uma reformulação dela e aí a gente tem um novo marco legal em fevereiro de 2018, né? E esse marco legal ele vem e traz muitas atividades dessa sinergia entre a universidade e a empresa, né? Então, nós aí temos encomendas tecnológicas, compartilhamento de laboratório, a gente tem várias ações regulamentadas, né, pela uma legislação brasileira que anteriormente não era. Antes de 2004, né, isso não era regular. Existia dentro da universidade todas essas atividades, mas não de uma maneira regular. E a Lei de Inovação traz isso, e ela traz também uma outra questão que é uma novidade no Brasil, que é a criação dos NITs, né, dos Núcleos de Inovação Tecnológica, que ele vem fazer essa gestão, né, entre a propriedade intelectual, transferência de tecnologia, ele que faz essa captação, né, dessas questões dentro da universidade e cuida para a universidade. Eu estou fazendo só esse ponto, porque aí é para mostrar para vocês como o Brasil, hoje, tem funcionado, né, dentro
aqui internamente. Então, hoje, no Brasil, todas as ICTs, né, Institutos de Pesquisas, elas devem dispor de um núcleo de inovação tecnológica para fazer a gestão dessas questões relacionadas à propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação. Ok? E aí eu vou, então, fazer o recorte nas ICTs, que é onde a gente se insere, né, atualmente. Eu já disse um pouco, né, que ela vem, então, pelo Decreto 5.563, né, que regulamenta a Lei de Inovação, mas, hoje, o que está valendo é o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, de fevereiro de 2018. E aí, né, dando esse início, para a gente poder entender qual que é o papel da universidade, a gente tem os 3 pilares, né, que eu acho que é de conhecimento de todos: o ensino, pesquisa e extensão. E no ensino, a gente tem a formação, técnicos e pesquisadores, mão de obra qualificada para o mercado. Na pesquisa, a gente tem pesquisa básica e aplicadas, pesquisas colaborativas. Dentro da extensão, consultorias, cursos, projetos de P&D, prestação de serviço. E aí a gente vem tendo também uma outra revolução dentro da universidade, né, que é trazer um pouco do incentivo e orientação ao empreendedorismo, que aí eu, né, trago a Agência de Inovação, que é um dos papéis dela, né, também, junto com os outros atores, claro, né, da administração da universidade, criar um ambiente de estímulo à inovação, desenvolvimento de novos processos, produtos e proteção dos resultados, que antes de 2004 não se falava formalmente, né? Acho que tem vários pesquisadores aqui que já acompanharam esse processo e já tinham patentes, inclusive, né? Mas não pelas universidades, conforme a lei exigia, né? Exige hoje. Transferência de tecnologia para o mercado, apoio ao processo de inovação e as startups e spin-offs. Então, isso é um cenário novo dentro da universidade. A gente vem trabalhando de uma maneira, né, agora um pouco mais, vamos dizer, dando um pouquinho mais de atenção, né? E aí, essa é uma figura que eu trago para mostrar qual que é esse processo, né, da pesquisa, né, ao mercado. E a gente tem a entrada, né, dentro desse processo por via dos projetos de pesquisa, projetos de inovação, projetos de extensão, os TCC, dissertações e as teses, né? E pode ter outras modalidades também, mas essas são as principais. Quando há algo passível de proteção, eu vou falar um pouco mais relacionado aos NITs, tá? Quando há algo passível de proteção por propriedade intelectual, aí a gente é acionado, né, a Agência de Inovação. Aí eu vou entrar, então, agora um pouquinho, só falar rapidamente da Agência de Inovação. A nossa missão é capacitar e mobilizar pessoas para inovar, empreender e transformar a sociedade. Né? Hoje é vinculada diretamente à reitoria. E os eixos de ações principais da agência estão relacionados à proteção e o licenciamento de tecnologias, apoio a novos empreendimentos, articulação de negócios, difusão da cultura e gestão de projetos de inovação. Né? Então, esses são os principais eixos de atuação da nossa agência. Cada agência de inovação em cada instituição tem as suas. Né? E aí a gente faz uma análise do potencial de proteção mercadológica. Nós passamos por uma comissão especial de propriedade intelectual, que é composta por 6 docentes aqui da universidade. Inclusive, nós temos membros na plateia, né, da COEP, dessa comissão. E aí a gente faz uma avaliação do que pode ser protegido e de qual modalidade. Né? E aí eu vou entrar um pouquinho no tema o que é propriedade intelectual. Não sei se é de conhecimento de todos, né? Por isso que eu resolvo trazer esse ponto, porque eu acho que é muito importante, pelo menos a gente ter superficialmente conhecimento, né, sobre o que é. Então, eu digo que a propriedade intelectual, ela tá, apesar de o termo ser um pouco diferente, assim, quando me perguntam o que eu faço, eu falo
porque eu trabalho com propriedade intelectual, as pessoas falam, né, não sabe exatamente o que significa isso. Mas ela está no nosso dia a dia muito mais do que a gente possa imaginar, porque a gente, quando compra uma marca, né, de algum produto, a gente tem uma marca relacionada ali, por trás dela tem um registro de marca, né? Até esse equipamento ele tem um desenho industrial, ele tem uma patente, né? O celular, o celular mesmo tem várias patentes, o iPhone, né? E um equipamento agrário, né? Também ele é patenteável. Então ele vem do Código Civil, né? E ele pode ser dividido entre propriedade material e imaterial. A material é o que a gente pode ver, né? O carro, uma casa, e o imaterial é aquilo que está dentro do intelecto humano, né? Então, ele faz parte desse processo, por isso que a gente chama de ativo intangível, propriedade material, é aquilo que a gente não consegue apalpar, né? E aí, só para esclarecer, a gente tem uma confusão conceitual sobre as modalidades, então a gente tem várias pessoas que falam, eu vou proteger uma ideia, e aí, dentro da legislação, uma ideia não é passível de proteção, ou eu vou patentear uma marca, patentear uma coisa, registro de marca é outro. São conceitos, né, que a gente, quando fica especialista, a gente acaba ficando um pouco mais cri-cri, assim, né, com relação a isso. Mas só para vocês entenderem como que é esse panorama da propriedade intelectual, a propriedade intelectual ela é dividida em três, né, grandes áreas. A gente tem o direito autoral, a propriedade industrial e a proteção sui generis. Dentro do direito autoral, nós temos o direito de autor e conexos e o programa de computador. Então, veja que o programa de computador está dentro do direito, né, autoral. A propriedade industrial, patente de invenção e modelo de utilidade, marcas, desenho industrial, indicação geográfica, e a proteção sui generis é subdividida em cultivares, topografia de circuito integrado e conhecimento tradicional. Então, é só para vocês terem uma visão ampla do que a gente pode proteger hoje no Brasil, né, quais as modalidades, cada uma delas tem uma especificidade, e eu vou abordar um pouquinho mais sobre as patentes, que eu acho que ela é mais específica mesmo. Esse aqui é o site do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, é o órgão federal responsável por todas essas questões dentro do Brasil. Então, qualquer coisa que vocês queiram saber sobre propriedade intelectual, é por lá que vocês devem recorrer. Rapidamente, para dar tempo aqui para fazer a apresentação, a patente ela é um direito temporário, né, para excluir terceiros de utilizar, vender, né, sem seu consentimento. Tá? Então, essa é a principal questão da patente. Ela tem um viés comercial, né, não tem nada a ver com a academia, assim, no sentido, ela tem a ver com o resultado de pesquisa, mas ela tem um viés comercial para impedir terceiros de utilizar aquela tecnologia sem seu consentimento. Ela é um produto ou um processo, né? Ela é territorial, significa que, para cada território que você queira excluir terceiros, você tem que fazer a proteção, né? Ela pode ser uma patente de invenção e modelo de utilidade, e o titular é diferente do inventor. Só um exemplo, aqui dentro da UFSCar, quando pesquisadores da UFSCar desenvolvem uma patente, a titularidade é da Universidade Federal de São Carlos, como na Unicamp ou, enfim, qualquer outra instituição, na Unesp, né? Ela fica em sigilo 18 meses, então isso é um ponto importante para os pesquisadores que, às vezes, vão procurar as informações no site, né? E aí não acham, mas é porque ela fica estratégico, e isso vale para o mundo inteiro. Todas as patentes ficam em sigilo, né, 18 meses. Ela tem uma duração, não é né, pela vida inteira, que ela fica, você pode excluir terceiros. Então, a patente de invenção são 20 anos, você pode ter esse monopólio, né, e 15 anos o modelo de utilidade. Quais são os requisitos para se patentear? Né, a gente tem que ter novidade, e a novidade tem que ser absoluta. Né? Então, as questões de publicações, eu faço questão de falar sobre esse ponto, porque as questões de publicações podem ferir a novidade do invento. Então, se a gente tiver uma publicação, né, isso pode indeferir uma patente. Né? Então, primeiro,
a questão não tem nenhum problema fazer os dois. A questão é fazer o depósito de patente e depois publicar. Isso não tem problema, vocês vão estar seguros, né? Só precisam se atentar para isso. Não antes publicar e depois patentear, porque aí a questão da novidade vai ser ferida e aí não, né, não dá. A universidade tem mecanismos para pesquisadores que precisam publicar ou defender. A gente tem defesa fechada hoje. Aqui na biblioteca também dá para submeter a dissertação ou a tese de modo sigiloso. Então, nós temos mecanismo para resolver essa questão da novidade. A aplicação industrial ela tem que ser aplicada industrialmente, eu acho que é mais fácil, né, o requisito mais fácil, e a atividade inventiva ela não pode ser óbvia para um técnico no assunto, né? E aí, um quarto que não está previsto em legislação é a suficiência descritiva. Ok? Esse é o que não pode... que não é passível de proteção no Brasil, mas eu vou passar, depois, se vocês tiverem interesse, né, aí vocês exploram um pouco mais. Então, só reforçando, quem não utiliza o sistema de patente, né, pode ter seu invento explorado por terceiros, por não possuir proteção legal, né, pode infringir os direitos de terceiros, né, porque aí você pode utilizar uma tecnologia que está protegida já em outro lugar, e você perde competitividade, receitas e investimentos, né? Qual são os problemas de você não fazer a patente? Você pode não ser reconhecido os seus direitos como inventor, né? Não gera possibilidade de ter ganhos econômicos advindos do licenciamento e o royalties, e não gera probabilidade de parcerias para desenvolvimento de pesquisa, né? Então, é uma questão que, como eu estou dentro da agência, né, e a gente faz a proteção, eu defendo, né, enfim. E aí a gente faz toda essa parte da proteção, né, para quê? Né? Voltando lá no nosso ciclo aqui. Para poder passar isso para o setor produtivo, para que ele possa explorar ele, né? Então, aí a gente utiliza o mecanismo de transferência de tecnologia e licenciamento, que nada mais passar esse conhecimento para a empresa para que ela possa, né, utilizar e explorar comercialmente, pagando seus devidos royalties e reconhecendo os inventores dessa tecnologia, claro, né? Aí ela tem várias modalidades, eu vou passar rapidamente, porque o meu tempo está se esgotando aqui. É o nosso portfólio, né? Os licenciamentos, mas o que eu queria mostrar, aí depois dessa questão dos nossos esforços, né, de licenciamento e passar para o setor produtivo, é um caso mesmo real, onde a tecnologia foi para o mercado, né? Da pesquisa, ela virou um produto e ela está no mercado. Então, a gente tem como patente o papel sintético, que é o Vitol Paper, né, que é um papel sintético ele feito de material de pós-consumo, que vocês devem entender muito mais, eu posso estar falando até alguma coisa errada aqui, né? Que eram materiais que iam para o lixo e que viraram agora uma possibilidade de um papel sintético que ele não rasga e ele não molha, né? Então hoje ele é produzido em material escolar e outros livros, né? E aí, se der tempo, eu passo o videozinho da matéria, né, que mostra esse papel no mercado. E a gente também tem, vocês provavelmente, se são de São Carlos, já comeram, inclusive, as alfaces produzidas pela UFSCar, né? Então, a gente tem as alfaces aí já aqui no próprio restaurante aqui interno, a gente no português ali a gente tem a alface da UFSCar e que está no mercado já, né? E o programa de cana-de-açúcar, que é um dos principais programas do Brasil inteiro, né? Bom, é isso. É mostrar para vocês que essas pesquisas, como elas chegaram no mercado, né? E aí eu fico à disposição e agradeço muito a atenção de todos.
Obrigada, Patrícia, pela palestra. Agora a gente tem um tempinho para tirar dúvidas. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de conversar com a Patrícia. Esse tema de patente é bastante interessante, está diretamente relacionado com o nosso dia a dia, né, dos pesquisadores. Alguém tem alguma dúvida para a Patrícia? Eu tenho duas, na verdade. A primeira dúvida é: como se define novidade e qual é o valor disso no mercado? Por exemplo, pode ser patenteável qualquer novidade ou essa novidade tem que ter um valor de mercado, tem que ter um trabalho sobre se isso tem um valor de mercado? Uma ótima pergunta, obrigada. A novidade a gente detecta por meio da busca de anterioridade. Primeiro, a gente precisa saber se isso existe em algum outro lugar, seja pelo Google, né, ou numa empresa, enfim, se já há produto, ou por meio dos sites oficiais para fazer a busca de anterioridade, ou seja, dos sites onde tem do SPTO, que é o americano, o SpaceNet, que é a base, né, europeia, da comunidade europeia, o Brasil, que é o NPI. Então, a gente precisa buscar, a gente precisa se certificar que isso não existe. E uma outra coisa importante, não é novidade assim absoluta, tem que ser, porque, no final das contas, eu acho que isso não existe. O processo de inovação ele sempre vem, né, de conhecimento dos demais, né? Você pode fazer... Então, o que a gente aconselha? É sempre pegar e mostrar que já existe tal produto, ou processo, e como o seu processo e seu produto é diferente do que já existe. Então, você vai ter que fazer uma... É como uma dissertação e uma tese mesmo. Você faz uma busca, mostra tudo que já existe, e aí você vai defender por que o seu processo é diferente desses, né? E aí é isso que a legislação diz, entendeu? A gente não precisa provar ou comprovar que é uma novidade absoluta, ou que tem mercado. A gente precisa mostrar só que ela, de fato, é diferente do que já está... As reivindicações, né? A gente tem que reivindicar o que outras não possuem, reivindicação. Mas é importante, porque assim, não é só a busca nas bases de dados específicas de patentes. Então, se tiver um produto já sendo comercializado por uma empresa, isso também pode ferir a novidade do invento, porque ele já está público, né? Ou uma outra, né, um artigo científico. Então, se ele já está dizendo, né, ele já foi tornado público, aí também a gente não tem como fazer a proteção. Só um detalhezinho. Aqui no Brasil, a gente tem um mecanismo que chama período de graça. O Brasil ele dá, pela legislação, 12 meses de tempo após a primeira publicação para fazer o depósito. Mas a gente não recomenda utilizar, mas seria, eu acho que, um erro meu não passar essa informação, que o Brasil dá 12 meses após a primeira publicação de fazer o depósito da patente. Obrigada pela pergunta, Giovanni. Tem mais alguma dúvida? Eu tinha mais uma, na verdade, também. A respeito do processo de patente, você disse que é aconselhável a gente fazer o depósito da patente primeiro e depois publicar. Mas quanto tempo demora para fazer o depósito da patente, em média? Olha, essa é uma questão que depende muito do retorno que nós temos do pesquisador, né? Porque a gente tem todo um procedimento a ser seguido. Então, eu vou te dizer que a gente já teve depósito de patentes aqui na UFSCar feitos em 2 meses e a gente já teve depósitos feitos em 2 anos. Então, isso, né, acaba variando bastante. Obrigado. Tá? Obrigada, Giovanni, pelas dúvidas. Alguém mais tem alguma dúvida? Gostaria de conversar com a Patrícia? Bom dia, Patrícia. Mário, Universidade Federal de Pelotas, Rio Grande do Sul. Prazer estar aqui no evento. Uma dúvida é o seguinte: nós estamos passando por uma dificuldade, nesse momento, inclusive, com o nosso escritório de patentes da universidade, com a agência de inovação da universidade, porque nós estamos depositando uma patente, fazendo a solicitação de uma autorização de uma patente para um equipamento. E eles estão tendo muita dificuldade para poder estabelecer um parâmetro para poder fazer esse depósito.
Existe alguma recomendação que possa ser feita para isso? Pode ser um caso que mais a gente tem essa dificuldade, porque nós estamos realmente tendo uma dificuldade para conseguir fazer depósito de um equipamento, porque é um produto pronto hoje que a gente quer patenteá-lo para depois poder liberar a comercialização. Mas essa dificuldade seria aonde? Assim, na descrição do equipamento? Ou... Foi enviado para o INPI, né? Isso. O documento, e eles falaram que a descrição e a forma de requisição da patente não condizia com a definição para equipamentos. E nós pedimos esclarecimentos e eles não nos deram. Nós não sabemos o que fazer. É que cada caso é um caso mesmo. E o INPI ele tem um ato normativo específico só de como fazer um pedido de patente. E aí tem que ficar atento. Eu não sei quem redigiu a patente, então isso também é uma outra questão, porque isso é muito importante, como quem que faz essa redação tem que, no meu ponto de vista, eu acho que precisa de um especialista, porque eles dominam essa questão. E se foi feito por um especialista, aí houve algum erro aí, né? Porque de fato não era. A gente, por exemplo, nunca teve esse problema, né, do INPI. Então tem, professor, desculpa, mas eu acho que eu teria que dar uma olhada com mais cuidado para poder responder com mais certeza. Obrigada, professor, pelas perguntas. Obrigada, Patrícia, pela palestra e pelo pronto atendimento do nosso convite. Gostaria de agradecer mais uma vez. Obrigada. Obrigada.